Por caridade, peço oração para aliviar a minha saudade com essa dor tão cruel. E como devo fazer para sonhar com meu filho, para aliviar essa angústia? Gratidão. Ó, eu imagino aqui que essa dor, essa angústia, é por conta da perda, né? Momentânea, né? A gente sempre destaca aqui, primeiro a gente se compadece da dor, do sofrimento de cada um, né? E a gente destaca para que a gente possa, apesar da dor, apesar do sofrimento, que a gente possa elevar o nosso pensamento, orando a Jesus, que nos dê a força necessária, guardando a certeza que aquele que hoje não está mais em contato direto fisicamente conosco, não deixou de existir. A vida prossegue e nós temos diversos relatos, diversas comprovações, através de tantas cartas que o próprio Chico recebeu, né, dos filhos endereçadas às mãezinhas, e que a gente possa fazer um esforço sincero em compreender que todos nós somos irmãos, que Deus deposita através dos pais, das mães, aquele ser para que a gente cuide, encaminhe durante algum tempo, mas muitos têm uma tarefa, muitos têm um compromisso de tempo mais curto aqui na Terra do que nós mesmos. O próprio Allan Kardec, ele diz, né, se você tivesse numa cela, preso ali numa cela, com aquele coração que você mais ama, aquele coração querido, e naquele dia, aquele coração querido recebesse a carta de liberdade, você ficaria triste ou feliz? Óbvio que feliz por aquele que ganhou a liberdade, mas triste por ficarmos ali temporariamente afastados. Que a gente possa pensar que aquele que desencarnou apenas se mudou para um país longe, distante, e que nós estaremos um pouco tempo sem um contato mais direto como nós gostaríamos, guardando a certeza que um dia estaremos juntos e que uma encarnação, os anos aqui na Terra, por mais longo que pareça, é um relâmpago em comparação à eternidade, ao nosso espírito eterno. Então que cada um ali que se sente com esse coração oprimido pela dor possa se sentir envolvido pela espiritualidade. E aqui no final, né, ela pergunta como devo fazer para sonhar com meu filho, para aliviar essa angústia, né, e essa dor. A doutrina espírita nos esclarece que, de fato, quando a gente dorme, o nosso corpo descansa, mas o espírito não precisa descansar. Então, a gente se afasta momentaneamente, ficamos ligados ali por um cordão fluídico e temos uma vida ativa ali nessa outra dimensão, a dimensão espiritual. Muitas dessas atividades a gente se recorda quando volta ao corpo em vigília, no despertar. Muitas outras a gente não se recorda. E nem tudo é uma atividade do espírito. O sonho, às vezes, pode ser apenas uma ação do cérebro ali, nas imagens que você absorveu durante o dia, um filme que a gente viu e nos tocou muito e a gente sonha, uma preocupação, aquele que sonha que vai fazer uma prova, um Enem, e passa preocupado o dia inteiro e sonha que passou, que foi reprovado, não significa que foi muitas vezes, algo real do espírito. Mas lógico que a gente sabendo que é possível esse encontro, nós gostaríamos muitas vezes de ter esse encontro com aqueles corações queridos, né, que estamos ali envolvidos pela saudade. Nós podemos sim orar a Deus, fazer uma prece, para que Deus permita esse encontro e permita que a gente, ao despertar, ao acordar, que a gente se recorde. Mas o fato da gente não lembrar não significa que a gente não sonhou. Muitas vezes a espiritualidade, compreendendo a nossa fragilidade, entende muitas vezes que essa recordação poderia nos causar muito mais sofrimento e mal do que bem. Então, por isso, para o nosso auxílio, eles não permitem que a gente se recorde.
para que a gente possa focar na nossa existência, na nossa jornada. Não significa que devemos esquecer. Podemos lembrar daquele coração querido com amor, com carinho, e muitas vezes endereçar a ele essas vibrações. Em outros casos, a gente tem esse encontro e não recorda. E também existe a possibilidade do espírito estar em outras tarefas múltiplas, ou estar impossibilitado, ainda precisando do reequilíbrio, principalmente se o desencarne aconteceu há pouco tempo, ou às vezes o tempo pode ser pouco, pode ser muito para nós na Terra, mas pouco para ele no mundo espiritual, né? Então, existem muitos fatores que podem impossibilitar tanto esse encontro quanto a recordação. Não existe um modo prático, um ritual, digamos assim, uma tarefa, um conclamar de palavras, né, para que a gente possa ter essa experiência. Mas o simples fato da gente dedicar ao bem, buscar a nossa espiritualização, buscar compreender que o espírito segue ativo durante o sono, muitas vezes a gente consegue se recordar. Então, a gente roga a Deus ao alto que, por acréscimo de misericórdia, aqueles que tiverem a oportunidade, que puderem e que tiverem esse encontro, né, que seja um motivo de consolo e de muito carinho. Porém, não esqueçamos que a tarefa prossegue tanto para nós encarnados quanto para eles desencarnados. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.